Oi, galera! Espero que vocês estejam bem. Bom, essa semana o tema das nossas aulas é muito especial. Para quem não sabe, no dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. E o índio tem uma importância fundamental para a criação da nossa identidade e do nosso país. Por isso, vamos fazer atividades relacionadas à cultura indígena. Mas, para a gente iniciar a aula, vamos conhecer um pouco da cultura dos indígenas. E depois eu vou explicar como vai ser a atividade. Vamos lá? Os povos indígenas são os povos originários da nação brasileira. Antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil, eles já habitavam esse território. Os povos indígenas ainda ocupam o território brasileiro, na sua maior parte na região norte do país. Mas eles são vítimas de constantes ataques de proprietários de terras e agricultores, e sofrem ataque desde o início da civilização. Lá, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles já começaram a sofrer os primeiros ataques. Que tal agora conhecermos um pouco essa cultura tão vasta que é a cultura indígena? Os povos indígenas se dividem em diversas etnias, cada uma com os seus hábitos, ou seja, com a sua maneira de fazer as coisas e de levar a vida do dia a dia. A língua indígena também é muito ampla. Calcula-se que no Brasil existam aproximadamente 274 dialetos indígenas. E a oralidade também é muito importante para a cultura indígena, pois na educação o conhecimento é passado para os mais jovens através da oralidade, ou seja, contando as histórias, os avós para os pais para os filhos e assim por diante. O português que falamos no Brasil também tem influência da língua indígena. Muitas palavras sofreram influência, como Anhanguera, tapioca, beiju, pamonha, arapuca e muitas outras. Os índios se organizam em habitações coletivas, ou seja, eles dividem as casas deles. Mas vocês sabiam que as casas são chamadas de ocas ou de malocas e geralmente são feitas de madeira e palha? Também outra coisa interessante é que as tarefas são divididas entre os homens e as mulheres. Enquanto os homens ficam responsáveis por caçar, defender o território e pelas construções, as mulheres são responsáveis pelo plantio, pela colheita, além de cuidar das crianças e produzir os adornos e artesanatos indígenas. A religião indígena não acredita em um único Deus criador. Ela acredita em várias figuras míticas relacionadas à natureza. E também faz parte da religião rituais que envolvem dança, música, celebrações, todas relacionadas com a natureza. Quando falamos de arte, os índios não podem ficar de fora. Eles produzem dos mais diversos tipos de arte: música, dança, arte plumária, que é aqueles cocais feitos com penas e plumas, cestária, que é quando eles fazem as cestas com cipó e folhas de árvore, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. Muita coisa, né? Algo muito triste sobre os índios, mas que nós não podemos esquecer, é que durante a colonização do Brasil, os índios foram maltratados pelos portugueses, que os escravizaram, os obrigaram a separar das suas famílias e a trabalhar muito para eles. Muitas doenças também foram trazidas da Europa para o Brasil pelos portugueses, e os índios que não estavam preparados para essas doenças faleceram de muitas doenças. Muito bom, agora que já conhecemos um pouco da cultura indígena, vamos lembrar um pouquinho do artesanato indígena. Na arte indígena é muito comum eles usarem materiais presentes na natureza, como galhos, cipós, argila, penas e plumas. E agora a gente também vai praticar um pouquinho desse tipo de arte. Para isso, vocês vão precisar
ir no quintal de vocês recolher algumas folhas secas. Aí aqui no vídeo eu vou mostrar alguns exemplos de arte misturando folhas e desenho, e vocês podem praticar aí na casa de vocês. Façam fotos, vídeos e compartilhem aqui no grupo para a gente ver o resultado. Vamos lá, mão na massa e bom trabalho. Um abraço do professor Vitor.